It all returns to nothing. It all comes crumbling down, crumbling down, crumbling down. Hoje eu vou falar sobre um fenômeno, um tipo de conteúdo que tem sido muito popular e bastante reproduzido na internet nos últimos anos. Eu não documentei, não fiz uma pesquisa acerca do surgimento desse tipo de conteúdo. Acho que de certa forma ele sempre esteve na internet brasileira, mas que ele ficou mais forte após a pandemia ou durante a pandemia, até hoje nós temos ele, isso é um fato. E eu tô falando do conteúdo Bustilcore. É um conteúdo cujo objetivo é falar o quão ruim é o Brasil, o quão sem perspectiva de futuro é o Brasil, o quão não tem jeito de consertar esse país porque tá tudo acabado, né? É um conteúdo que tem como lema principal o simplesmente intancável Bostil, né? E, bom, esse conteúdo ele tem base numa forma de produzir conteúdo que se originou lá na gringa chamada Doom Posting, né? Separando a palavra só para explicar melhor, Doom é uma palavra que as pessoas usam para condenação, para destruição, para desgraça de algo, né? Quando você quer falar que algo não tem mais jeito, e posting de publicação, então Doom Posting, né? Então são posts para falar que algo se acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. E o conteúdo Bostilcore que tanto faz sucesso hoje é um doom posting dedicado a praticar isso acerca do nosso país, do Brasil. E sim, tá, antes de qualquer coisa, antes de qualquer consideração que eu venha a fazer acerca desse tipo de conteúdo, sim, o Brasil é fezes, sim, tem muitas coisas para criticar acerca do Brasil, sim, é foda, tá? E já lhes adianto, a maior parte do que tem nesses conteúdos tá tudo correto, tá tudo certo. Tudo que eles falam de que tem de ruim no Brasil, de que tá errado no Brasil, tá tudo correto. A cultura, o jeitinho, os políticos, o povo, tudo isso, tá tudo correto. De que as coisas estão piorando, tá tudo certo nesse conteúdo, tá? A maioria das coisas que eles falam tem sustentação na realidade, são fatos. A questão é, tente visualizar o conteúdo enquanto alimento. E aí eu vou aprofundar para vocês entenderem a mensagem que eu quero passar nesse vídeo. Eh, Quando você come algo, você está se alimentando, certo? Você está botando para dentro algo que você vai digerir e que vai ser absorvido pelo seu corpo vai pegar o que é útil, vai descartar o que é ruim. E existem todos os tipos de alimentos, alimentos mais saudáveis que fazem bem para o seu corpo, ele consegue absorver bastante coisa boa, e os alimentos mais prejudiciais, os alimentos que não tem muita coisa boa para absorver, só que eles são gostosos de consumir. E aí que entra o dilema, né, eu vou me alimentar de porcaria, porque assim, apesar de não fazer tão bem, é muito gostoso. E eu acho que o conteúdo que você consome midiático, né, não é muito diferente de um alimento. Quando você vê um filme ou lê um livro, assiste algo, qualquer coisa dessas, você também está botando isso para dentro. Mas não é um alimento físico, né, não é uma comida, é um alimento mental. É um alimento um pouco mais metafórico, digamos assim, mas você está recebendo algo e você está introjetando isso em você, tal como você faz com uma maçã ou com uma coxinha. Então, o grande risco desse conteúdo, para mim, ele reside nisso. Ele é um alimento que não faz muito bem, porque ele tem uma visão muito negativa acerca de tudo. Quando você é jovem, você não tem nem 25 anos, o seu cérebro nem terminou de se formar, as consequências do quão nocivo o consumo desse tipo de conteúdo pode ser para você são, incomensuráveis, digamos assim. Não dá para quantificar o quanto isso pode te prejudicar. Afinal, um conteúdo, e são conteúdos, assim, pesadíssimos, tem vídeos ensaio de 3 horas falando de quão lixo é o Brasil, cara. E novamente, é um vídeo bem embasado, não dá pra falar que nada que tem ali tá errado. A questão é, vai fazer bem pra você consumir esse tipo de conteúdo? Porque o que que tá entrando quando você consome
algo que te diz que você não vai dar certo, não adianta se esforçar, não tem perspectiva, as coisas só vão piorar. E a cereja do bolo, não há nada que você possa fazer, não tem solução, aceite a derrota. A maior solução que eu vejo eles darem é: "Pô, vai pra outro lugar, foge daqui". Tipo, porque é muito fácil me mandar para os Estados Unidos e construir minha vida lá, né. É muito fácil, todo mundo faz isso. Enfim, eh, os nutrientes desse tipo de conteúdo é ansiedade, medo, apatia, desequilíbrio mental. Ele distorce a sua visão acerca das coisas. Eu consumi esse conteúdo por um certo tempo e eu pensava que, assim, não tinha jeito, até que eu saí do meu quarto e tive um contato mínimo com a realidade, com o mundo lá fora, fora dessa tela pela qual você me assiste, fora da internet, fora do Twitter. E eu vi, cara, que não é bem assim não. As coisas ainda funcionam, existe toda uma vida ali fora. Tudo que eles colocam no conteúdo, novamente, tem a sua verdade ali. Mas a vida não é tão assim não, não é tão ferro e fogo, não é tão "it's over", como eles falam, não é tão assim, sabe, não é tão extrema. Ainda tem muito lote para capinar, ainda tem muito jeito de dar certo, ainda tem muitas formas de ganhar dinheiro, ainda tem muita mulher legal para você conhecer, as coisas não tão ruins quanto eles pregam. Há um certo quê de sensacionalismo aí. E o problema é que quando você consome esse conteúdo muito, né, quando ele se torna a sua principal refeição, não é muito diferente de você se alimentar no McDonald's todos os dias. Então, de certa forma, o conteúdo Bostilcore está para a mídia audiovisual produzida aqui na internet, tal como um McDonald's, um fast food, tá para a alimentação que um ser humano deve ter no dia a dia. Você vai ficar bem se você ir no Burger King, no Mac, no Popeyes todos os dias? Não vai, bicho. Isso é uma coisa que você fazer às vezes, com muita dosagem, muito cuidado. Por quê? Porque é perigoso, é atraente, vicia. É, é bom você consumir esse conteúdo, especialmente porque, de certa forma, ele justifica, né? Esse conteúdo tá meio que te acalentando, dizendo assim: você não tem culpa de ter dado errado, você não tem culpa do seu fracasso, o país que é uma merda, sabe? Não tem o que fazer, é uma luta perdida. Então, é até bom, né, um pouco reconfortante, tira o peso dos ombros quando você consome algo que diz que, assim, tá tudo errado mesmo, você não tem culpa, pode ficar tranquilo. A questão é que isso tá distorcendo a sua visão. Basta um mínimo contato com a realidade e você vai ver que esse conteúdo é muito exagerado. Ele simplesmente extrapola muito do que a realidade é. Não é tão assim quanto eles dizem que é, não é tão ferro e fogo assim. E ao consumir isso tanto e ficar enclausurado no seu quarto, sua visão vai acabar sendo distorcida por esse tipo de conteúdo. E quem enxerga as coisas de um ponto de vista distorcido, só enxergará coisas distorcidas. Então, a partir do momento em que você está completamente imerso no consumo desse tipo de conteúdo, de alimentos, tenta dar uma salada para um cara que só come essas coisas, sabe? Não vai conseguir comer. Tenta dar um incentivo, uma mensagem de esperança, nem de esperança, porque não é questão de esperança, é que as coisas não são assim como eles pintam pra você. Mas a pessoa ela já tá tão neurótica naquilo, que ela nem vai conceder, a chance de que talvez ela esteja equivocada, de que talvez ela tenha sido manipulada. Sim, talvez você tenha sido manipulado, cara. As coisas não são tão ruins assim. Eu lembro que eu convivi com uma pessoa um pouco mais velha, assim, casa dos 50, 60 anos de idade, convivi com essa pessoa durante algum tempo, e essa pessoa ela tinha um certo quadro, assim, de pânico. Ela se recusava a sair de casa. Para que eu pudesse ver essa pessoa, eu tinha que ir até ela, na casa dela. Ela se recusava a me encontrar na padaria, ou numa lanchonete, ou num shopping, ela simplesmente não saía de casa. Quando eu ia até a casa dessa pessoa, do que essa pessoa se alimentava? O que ela consumia? Bicho, era a televisão o dia inteiro ligada no Datena, no Cidade Alerta, no SBT,
Só jornal pinga-sangue, bicho. Só jornal que fica das 9 da manhã às 5 da tarde te falando que tá tendo assalto, tá tendo latrocínio, tá tendo perseguição policial, tá tendo furto de celular. Não saia na rua. Do jeito que esses caras pintam, tá tendo uma guerra civil aqui fora. E aí eu que saio de casa eu falo, não, pô, não é assim. Pô, tenho 22 anos e nunca me chegou nem perto de acontecer nada assim comigo, né? Não é desse jeito. Tipo, é perigoso, você tem que tomar certos cuidados, mas não é essa narrativa que eles estão emplacando pra você. Mas vai você tentar convencer uma pessoa que só consome isso o dia todo. A realidade dela já se tornou aquilo. E eu ria aquilo e eu falava, caramba, essa pessoa é doente. Ela desenvolveu uma síndrome do pânico, um medo de sair de casa, única e exclusivamente porque ela consumiu tanto esses conteúdos que a psique dela, a visão que ela tem da realidade se distorceu de tal forma que se transformou numa doença. Ela ficou doente, a pessoa não consegue sair de casa, cara. Tem que pedir ajuda para não é o caso aqui, mas imagina, a pessoa não consegue fazer tarefas básicas, precisa de ajuda para ir no mercado, para qualquer coisa do tipo, não porque ela é incapacitada fisicamente ou coisa do tipo. É por conta de uma incapacidade mental que ela desenvolveu ao longo da vida por conta do que ela consumia. Não é biológico, genético, não, é por causa do que ela consumia, bicho. Então, é isso. Essa foi a grande conclusão que eu cheguei acerca desse tipo de conteúdo, né? Que esse conteúdo nada mais é do que a institucionalização do viralatismo. Sempre foi moda no Brasil você falar que é uma merda, que não tem jeito e cacete. Desde a época dos seus avós eles já ouviam isso já ecoava por aí. Então isso não é de hoje. Mas tivemos esse revival e agora que a internet faz 100% parte das nossas vidas. Isso é uma coisa interessante, eu fiz parte da geração que pegou essa mudança, né, até os meus 10, 12 anos de idade, a internet ela ainda não era tão presente em nossas vidas. Dos meus 10 anos pra frente, a internet ela uma espécie de transhumanismo, a internet já faz parte de nós, né, nós já nascemos ligados ao nosso celular, ou há 10, 15 anos atrás ligados ao nosso computador e não tinha como perder esse contato, né, já virou parte de nós, parte do nosso corpo. Sem eles, a gente não é capaz de sobreviver. Meio que isso, né. Enfim, se tá sendo manipulado, veja bem se nesse conteúdo, no fim das contas, o cara não quer te vender um curso, isso é bem comum pelo que eu tenho visto. E pensa, né, no fim das contas, alguém tá ganhando com isso, né, esse cara produz todo esse conteúdo, mas esse conteúdo é monetizado, então ele só simplesmente viu que isso dá audiência e que isso conecta com as pessoas, porque novamente é muito reconfortante se ter um tipo de conteúdo que coloca a culpa em tudo menos em você. É muito gostoso consumir isso, faz bem pro ego. E no fim das contas, esse cara ele tem uma super produção, ele faz pesquisa, roteiro e edição para produzir um conteúdo que no fim das contas é o ganha-pão dele. Então o ganha-pão desse cara é ficar falando com intancável ao Bostil. Um país que permite que o cara sobreviva só falando mal do país, não é um país tão ruim assim, consegue me entender? Então, é e novamente, eles não têm foco em soluções, né, é um ad infinitum falando do quão ruim é isso. E cara, conteúdos que existem só pra reafirmar isso não vão te ajudar em nada. Tipo, eu não preciso ver um vídeo de 3 horas pra saber o quão ruim é o Brasil. Eu vivo o Brasil, eu vivo o Brasil há 22 anos, eu não preciso de um vídeo ensaio de 3 horas pra falar de como essa merda é ruim, eu já sei como é, porra. Moro aqui minha vida toda. Então, sei lá, isso é uma punhetação que pra mim não você quer caçar soluções, você trabalha em si mesmo, se desenvolve, estuda, trabalha, saia do seu quarto e pare de consumir essas porcarias. Uma vez ou outra, se te agrada, beleza. Mas você consumir isso e usar isso como paradigma para a forma como você vai enxergar as coisas, só vai te levar à destruição e à sua aniquilação. A verdadeira intancabilidade do Bostil começa nesse tipo de vídeo pessimista, que não vai fazer nada além de te colocar para baixo e tirar suas esperanças acerca de um futuro que de sucesso que assim não é impossível, cara. Óbvio que não é fácil, é um país de terceiro mundo, é um país pobre, é foda, sei que é. Mas o que é pregado nesses vídeos não é nem de perto o caminho, não é nem de perto a realidade que que existe. Não é, não é.
Então, saibam disso. Se façam essa pergunta, esse tipo de questionamento, se você está sendo manipulado. Tente entender quem é que ganha com esse tipo de conteúdo e fiquem atentos. Procurem se alimentar com coisas que vão nutrir você e não piorar, não te deixar doente, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso, siga firme, não perca as esperanças. O Bostil pode ser intancável, mas ele não tá nem perto do que pregam pra você, tá bom? Um abraço.